Olá, seja bem-vindo à terceira aula do curso Educação do Espírito, curso que estamos aqui desenvolvendo, trazendo a visão espírita sobre a educação. Hoje nós vamos conversar sobre a filosofia espírita da educação. Isso porque não podemos falar de educação sem conhecermos a filosofia que a rege. Seja uma filosofia espiritualista, seja uma filosofia materialista. O Espiritismo é uma doutrina filosófica. Então nós precisamos conhecer a filosofia espírita para podermos trabalhar a educação espírita, a educação na visão do Espiritismo. Primeiramente, vamos conhecer uma definição sobre filosofia. Claro que nós podemos dar várias definições, mas o nosso curso não é aqui para ficarmos fazendo um torneio acadêmico de conceituações ao longo da história, passando pelos diversos filósofos e assim por diante. Não. Então nós vamos fazer uma conceituação mais objetiva sobre filosofia. Então nós podemos descobrir que filosofia é a ciência geral dos princípios e causas ou sistema de noções gerais sobre o conjunto das coisas. Filosofia é também esforço para generalizar, aprofundar, refletir e explicar. Também a filosofia é compreendida como sistema de valores, força moral e elevação de espírito com que o ser humano se coloca acima dos preconceitos. Tudo isso é filosofia. E o Espiritismo? O Espiritismo é uma doutrina filosófica, pode ser classificada como tal, porque o Espiritismo possui princípios e causas e se constitui num sistema devidamente organizado que explica o ser humano e a vida. É um conjunto de princípios. É todo um sistema que olha para a vida do ser humano com explicações próprias. Portanto, o Espiritismo é uma doutrina filosófica. Mas para compreendermos melhor isso, vamos então ampliar a nossa visão indo além de O Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina, que aliás, Allan Kardec, no chamado frontispício ou página de apresentação da obra, diz que o Livro dos Espíritos traz a visão filosófica, espiritualista do Espiritismo. É em O Livro dos Espíritos que vamos estudar e compreender toda a face filosófica do Espiritismo. Allan Kardec mesmo, ele nos diz: ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. São palavras do codificador na introdução de O Livro dos Espíritos. É um vasto mundo, realmente, que se abre. Mundo da imortalidade da alma, mundo da vida futura, mundo da reencarnação, mundo da lei de evolução. Então nós temos uma visão bastante diferenciada sobre o ser humano e a vida. E aí então, essa visão vai descortinar para nós uma nova educação. A educação do espírito, que somos todos aqui na Terra. E o próprio codificador nos diz também em O Livro dos Espíritos: é pela educação
mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Eis aqui a chave. Educação e instrução são coisas diferentes. A instrução, a ensinagem, faz parte da educação, mas não é ela. A educação engloba o desenvolvimento intelectual ou cognitivo e o desenvolvimento moral ou afetivo, porque somos seres integrais. E a educação também deve ser integral. Para José Herculano Pires, que já citamos aqui no nosso curso, a filosofia da educação abrange todo o contexto de ações e reações subjetivas, que vai do ser como ser, ao social como social e como cultura. A filosofia da educação extravasa de sua própria polaridade no momento em que transcende o social para penetrar no cultural, no pleno domínio do espírito. Grave esta palavra, transcendência. Transcender, ir além, ir para o subjetivo, ir para o espírito. Não ficar apenas no campo da matéria, do orgânico, do corpo. Muitos educadores e pesquisadores já nos trouxeram coisas importantíssimas na educação, mas não alcançaram a visão do Espiritismo sobre o ser que é imortal. E Herculano Pires está nos chamando a atenção para isso. A filosofia da educação deve nos levar a transcender o homem finito, mortal, para lembrar que ele é um espírito imortal e reencarnado. Pois bem, qual é a filosofia, aqui no dizer de Herculano Pires, que penetra no pleno domínio do espírito? Você não precisa sair procurando. É o que estamos apresentando no nosso curso. É a filosofia espírita, a única, que indica que somos individualidades pré-existentes ao nascimento e sobreviventes à morte, e que todos nós temos vida futura e que nunca perdemos as nossas experiências, os nossos aprendizados, o nosso desenvolvimento. E que as existências, todas elas estão interligadas, fazendo esta nossa caminhada rumo à perfeição, ao estado de perfeição espiritual, ao estado de espírito puro ou espírito perfeito. E o Espiritismo possui base na observação dos fatos, no raciocínio lógico. Por isso que é doutrina científica e, ao mesmo tempo, é doutrina filosófica. Mas vai além disso, porque estuda a aplicação disso na vida, portanto, as suas consequências de ordem moral. Por isso, o Espiritismo também é uma doutrina religiosa. Aliás, o Espiritismo é a única doutrina no mundo que é, ao mesmo tempo, filosofia, ciência, religião. Tríplice aspecto. E, ao mesmo tempo, é doutrina criacionista, porque acredita na existência de Deus como Pai Criador, e evolucionista, porque indica que temos esse percurso a realizar para chegar à perfeição. Doutrina maravilhosa, não é mesmo? Por isso, então, vamos agora trazer o educador Ney Lobo. Você conhece? Já ouviu falar de Ney Lobo?
formado também em filosofia, professor lá de Curitiba, Paraná, que foi diretor durante vários anos do Colégio Lins de Vasconcelos, que era mantido pela Federação Espírita do Paraná. E ele tem um conjunto de obras sobre filosofia espírita da educação. Diz então nosso querido professor Ney Lobo: a doutrina espírita se ocupa de toda a realidade em todas as suas dimensões. Da intimidade do átomo, penetra em ascensão todos os reinos naturais, inclusive o dos espíritos, culminando em Deus. É até mais abrangente do que qualquer outra filosofia, pois inclui em suas reflexões o plano dos espíritos, objetivamente, como reais, e não como entes abstratos, de razão ou míticos. Admite a filosofia espírita as íntimas relações dos espíritos conosco, os encarnados, e suas manifestações no plano físico, com reflexões especulativas sobre isso tudo, sem prejuízo das experiências científicas correspondentes. Que visão maravilhosa de Ney Lobo sobre a doutrina espírita e a sua faceta filosófica. Com essa nova visão sobre o ser e o mundo, esse ser imortal que não vive aqui na Terra isolado. Porque, como dizia Paulo de Tarso, estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, que são os espíritos, ou seja, os seres humanos que se encontram na erraticidade, que estão desencarnados, vivendo na dimensão espiritual de onde viemos e para onde iremos retornar. Tudo isso nos faz aqui pensar sobre o que estamos fazendo no Centro Espírita na evangelização. Aliás, a evangelização é prioridade na instituição espírita? Nós sabemos como ela está sendo realizada, o que está desenvolvendo, quem está à sua frente, qual é o apoio que a instituição espírita está dando para esse processo de evangelização espírita da criança e do jovem. Nossa visão já está ampliada para a evangelização da família. Evangelização ou educação espírita. Pensemos seriamente nisso, porque essa deve ser, em verdade, a prioridade das nossas atividades nas instituições espíritas. Trabalhar a formação moral, a correção do caráter, a criação de bons hábitos, formar o homem de bem, que é proclamado pelo Espiritismo. Lembrando, como nos disse Jesus, que temos que nascer de novo, reencarnar. Ou seja, estamos aqui na Terra neste momento, mas Deus vai nos chamar de volta ao mundo espiritual, mais dia menos dia. E vai chegar uma hora que vamos ser convocados para reencarnar, retornar, nascer de novo no mundo material. Que mundo queremos ter quando chegar a nossa próxima encarnação? Que família, que pais gostaríamos que nos recebessem? Com certeza, um mundo, uma humanidade moralizada e pais moralizados, não é mesmo? Mas isso depende do que estamos fazendo hoje, através da educação, na formação das novas gerações. Como já citamos, trazendo aqui José Herculano Pires, a filosofia espírita da educação abrange tanto o domínio social, cultural do coletivo humano, quanto o ser humano, em particular, individualmente.
nos conclamando a autoeducação, que só pode acontecer se realizarmos o autoconhecimento. Utilizando aqui o palavreado de Herculano Pires, a filosofia espírita da educação nos lança numa cosmovisão do ser, da vida, abrangendo a realidade do espírito que eu sou, que você é, que todos nós somos. É essa filosofia, é essa visão que deve reger os nossos esforços no campo da educação, porque o Espiritismo é, acima de tudo, doutrina de educação, visando uma humanidade melhor, para sairmos do mundo de expiações e provas, alicerçarmos o mundo de regeneração e caminharmos firmes para o mundo feliz. E para essa construção, temos, inevitavelmente, que passar pela educação do espírito. Vamos deixar aqui para você agora as nossas indicações literárias para que você possa, então, aprofundar o seu conhecimento. E o convite para estarmos juntos na próxima videoaula do curso Educação do Espírito. Grande abraço a você e até o nosso próximo encontro.